Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 30 de outubro de 2025. Tropas russas se recusam a combater em Pokrovsk. Eu não diria que todas, mas uma parcela interessante e significativa está se recusando a combater em Pokrovsk por causa do que está acontecendo lá, da violência, da crueldade. E eu estou falando novamente de Pokrovsk porque é de fato onde é o local mais quente, não no sentido da temperatura, né, do clima, mas no sentido dos combates. Né? É muito mais quente, é muito mais violento, é muito mais cruel. Então, por causa disso, e muito mais intenso porque o ditador pôs na cabeça que quer, porque quer. Pokrovsk ele não conseguiu nada esse ano e o ano está terminando. Conseguiu algumas vilazinhas que perdeu e a Ucrânia foi avançando em cima. Eu quero aproveitar, antes de começar a desenvolver mais esse assunto, convidar a vocês que inscrevam-se no canal, vocês peço que deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam os seus comentários. Eu conto com vocês para ajudar a fortalecer o canal. Por favor, peço, compartilhem o maior número possível de pessoas e recomendem o vídeo. Vamos trabalhar para chegar nos 30 mil inscritos. Conto com vocês. Muito obrigado. Bom, ontem em Moscou teve uma cerimônia com o ditador da Rússia, onde ele recebeu alguns militares, soldados, basicamente, jovens, e vieram acompanhados de alguns sargentos oficiais. Ele fez essa cerimônia. Ele chegou com dois ícones, bonitos ícones, assim, de Nossa Senhora, né? E igreja e Jesus, e segurando nas duas mãos. Ele disse, cumprimentando os soldados pelo trabalho, da luta que vocês estão fazendo pela pátria, né? Motherland, né? Ele falou em inglês, eu li num jornal isso europeu, então Motherland veio para mim na cabeça, mas eu ouvi todo o discurso dele em russo. E depois eu fui ver também o discurso dele para essas pessoas. E ele agradeceu, dizendo que estavam ganhando e que ele gostaria de mostrar para a imprensa a situação em Pokrovsk. E ele gostaria de sugerir, aí isso na realidade está falando para o Trump, para o Donald Trump. Ele gostaria de sugerir uma trégua, não mencionou o Trump, não mencionou os americanos, mas ele gostaria de sugerir uma trégua entre 4 a 6 horas só, para de fato os repórteres poderem ver como está a situação em Pokrovsk, que eles estão controlando. Eles não estão controlando. De fato, eles estão atacando de 3 lados, pelos flancos, 2 flancos e pela frente. E existe podemos dizer que na retaguarda ali uns 15 quilômetros, entre 15 a 20 quilômetros que eles não controlam. E ali está entrando e saindo a logística, embora que às vezes com dificuldade, porque eles estão metendo bombardeio ali naquela saída, né? Mas a cidade de Pokrovsk, a região ali, continua controlada pela Rússia. Mas ele então fez isso, na minha opinião, ele quis, na realidade, mandar uma mensagem para o Trump, que ele quer reatar as relações com o Trump, mas o Trump ficou muito ofendido com ele, que ele fez um teste de um míssil nuclear, dizendo que é imparável, né? Como sempre, tudo para ele é imparável, os americanos não têm nada para eles, e já fez ameaça. Mas aí ele viu que se arrependeu, porque o Trump não quer mais falar com ele, o Trump não confia mais nele, segundo as informações. Tomara que assim continue, né? Mas então foi por isso que eu fiz esse comentário, que ele referiu-se a Pokrovsk nessa cerimônia onde, frente a esses militares. Mas no terreno tem unidades no combate, né, lá na linha de contato, unidades russas estão se recusando a entrar em combate, principalmente porque o combate lá está muito acirrado. Golpes são desferidos pelos ucranianos contra os russos, provocando pesadas perdas. A Ucrânia enviou tropas adicionais para a estratégica cidade de Pokrovsk, na região de Donetsk, no leste do país, enquanto os grupos de infiltração que entraram estão sendo combatidos e estão sendo integralmente eliminados, né? E então continua esse trabalho na Ucrânia contra os russos na realidade, mas a linha de frente está onde estava. Então não, ela está parada no mesmo local. Enquanto isso, uma unidade que eu falei ontem, que é uma unidade de resposta rápida, que é a 7ª Brigada de resposta rápida, de reação, né? De reação à resposta rápida, eles são paraquedistas da Ucrânia
e os ocupantes, os que entraram na cidade, não conseguem consolidar, e nem que eles quisessem, e não estão nem tentando, porque o que eles estão tentando fazer agora é dispersar os ucranianos, mas na realidade eles estão correndo, porque eles estão num número maior e tem essa brigada, que uma brigada tenha entre 4 e 5 mil pessoas, se eles tiverem, que não tem mais aquelas 200 militares, né, entre 4 a 5 mil correndo atrás deles, eles têm que se esconder nos buracos mesmo e nos porões. Ontem, novamente, o presidente Volodymyr Zelensky declarou que tem intensos combates ali na região e nos arredores, e ele disse que a situação é difícil porque os combates são muito intensos e os combates ali os ucranianos estão procurando eles 24 horas por dia dentro da cidade. E 24 horas por dia também a Rússia tenta avançar naquelas situações malucas onde eles mandam os buchas de canhão no moedor de carne, que estão ainda sem sucesso. O meu medo, como eu falei ontem, que eles consigam, porque a quantidade de tropa que eles estão colocando nisso é muito grande. Apesar que agora tem muitos deles que estão se recusando aí para avançar, porque sabem que a morte é certa. Então os que estão indo sendo forçados pelos seus comandantes e ameaçados por tropas que ameaçam atirar se eles não forem. Os que vão mais à retaguarda, os chamados empurradores. O Ministério da Defesa russo afirmou que seus grupos de assalto estavam tentando chegar à estação ferroviária da cidade. Ali é um ponto nevrálgico, porque a estrutura de transporte, da logística, é na região ali. Mas também não estão conseguindo chegar, estavam tentando, né? Pokrovsk é considerada pelas autoridades ucranianas um importante centro logístico para a defesa de toda a região de Donetsk, que está na mão dos ucranianos, com suas ligações rodoviárias e ferroviárias. Isso, inclusive, foi descrito ontem também pela Reuters, né? A Reuters disse que as principais linhas de abastecimento elas estão ameaçadas porque estão a disputa, os russos tentando avançar e a Ucrânia está defendendo. O que se observa atualmente é que os russos estão sofrendo perdas significativas nessas batalhas por Pokrovsk, falou também a Reuters. Por esse motivo, algumas unidades russas estão mesmo se recusando a entrar em combate. Também na Reuters disso. Eu quero só lembrar que após a captura de Advilka, o antigo reduto ucraniano localizado a mais de 40 quilômetros a sudeste de Pokrovsk, em fevereiro de 2024, as tropas russas avançaram gradualmente em direção a Pokrovsk, outrora um importante centro logístico ucraniano em uma área relativamente segura na província de Donetsk, no caso de Advilka, né? Então as tropas russas os russos consideram que ela está cercada. Eu acho que 3 lados não cerca nada. Tendo um lado, eles já tentaram fazer isso na região de Dnipropetrovsk e não conseguiram. E eles, de fato, estão atacando por 3 lados num espaço menor, né? Mas eles, com isso, estão tentando impedir que a chegada de suprimentos para o exército ucraniano. Todas as pontes de acesso eles estão bombardeando, estão procurando destruir com a artilharia deles ou com bombas guiadas lançadas de aviões. E por enquanto, e eu acho que vai continuar assim, talvez eles não se retirem das cidades ucranianas, embora que tem pessoas, ou seja, militares de Estado-Maior, que estão falando para o comandante e para o chefe do Estado-Maior do Exército Ucraniano, para o comandante do Exército Ucraniano e para o chefe do Estado-Maior, que estão sugerindo para que fazer uma retirada tática, né? Porque a cidade é escombros. A cidade não tem mais nada, os russos ali vão ficar também a descoberto, sentindo que as tropas ucranianas estão muito a descoberto ali, porque praticamente todos os prédios destruídos. Era uma cidade que moravam 65 mil habitantes, tem 1.200 que sobraram ainda, tinha 5 mil, daí caiu para 3 mil, agora tem 1.200 moradores que não sei se querem sair ou não, ninguém sabe, está difícil até de achá-los, né? Porque como a situação está em combate direto 24 horas por dia, então eles na realidade, o exército ucraniano está fazendo um esforço para reuni-los e retirá-los da cidade. Não sei se vai conseguir fazer isso. E também não sei se eles vão se retirar da cidade ou não. Enquanto isso, na Crimeia, drones ucranianos destruíram um sistema Pantsir, 2 radares e 2 depósitos de petróleo. Isso aconteceu na data de ontem. Na realidade, ele aconteceu na noite de 28 para 29 de outubro. Eles começaram a fazer
no final da noite de 28, e foram drones operados pela Centro de Operações Especiais Alfa, do Serviço de Segurança da Ucrânia, ou seja, do SBU, que atacaram as instalações militares e essas infraestruturas russas na península da Crimeia. A fonte afirmou que os russos perderam um sistema de mísseis terra-ar Pantsir, foi totalmente destruído, avaliado em 20 milhões de dólares. Esse sistema é um dos componentes chaves da defesa aérea russa. Além disso, também foram destruídas 2 estações de radar, que também foram destruídas, e um depósito de petróleo. É um dos poucos e últimos que resta lá, que guardava combustível. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo. Eu conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Peço a vocês que continuem fazendo um esforço, colaborando e ajudando o canal para crescer. Compartilhem. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.